Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST. A gente começa o giro de notícias pela segunda turma. Ficou mantida a decisão que reconheceu a uma assistente das lojas Renner o direito de rescisão indireta do contrato de trabalho. A profissional que estava grávida sofreu assédio moral. A assistente engravidou logo no início do contrato de trabalho, ainda durante o período de experiência. Ela relatou que passou a sofrer perseguições no setor em que trabalhava, com aumento de cobranças e humilhações realizadas pela coordenadora na frente dos colegas. A medida teria desencadeado o quadro de depressão na empregada. Durante a licença maternidade, ela ajuizou reclamação trabalhista pedindo a rescisão do contrato, além de reparação por dano moral. Alegou falta grave do empregador por ter sido tratada com rigor excessivo, conforme estabelece o artigo 483 da CLT. A loja negou a conduta agressiva e sustentou que a empregada, apesar das situações narradas, havia demorado para pedir a dispensa, o que configuraria uma espécie de perdão tácito. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul julgou os pedidos da profissional procedentes. Segundo o TRT, as situações narradas nos depoimentos de testemunhas foram graves o suficiente para justificar a rescisão indireta e a indenização. A empresa recorreu e o caso chegou ao TST. A relatora do recurso da Renner na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, observou que o juízo de segundo grau registrou a existência de provas de cobranças excessivas e humilhações pela superior hierárquica e afastou o argumento de demora no ajuizamento da ação. Nessa circunstância, segundo a relatora, é incabível o recurso de revista para reexame de fatos e provas, conforme prevê a súmula 126 do TST. A turma também não aceitou o recurso da empresa contra o valor da indenização, fixada em R$ 2.900. A decisão da segunda turma foi unânime. Um frigorífico no Mato Grosso foi condenado por não conceder intervalo para recuperação térmica a um empregado que ficava exposto a calor intenso. A decisão é da terceira turma. A ação foi ajuizada por uma auxiliar de serviços gerais. Na reclamação trabalhista, ela contou que trabalhava como faqueira no setor de abate, exposta a temperaturas acima do limite de tolerância determinado pela norma regulamentadora 15 do extinto Ministério do Trabalho. Como a empresa não concedia intervalo previsto em lei para recuperação térmica, ela então pediu o pagamento de horas extras, pedido que foi aceito pelo juízo de primeiro grau. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região afastou a condenação, por entender que os intervalos se destinam apenas à caracterização da insalubridade do trabalho e que a supressão não acarreta pagamento de horas extras. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Agra Belmonte, teve entendimento diferente do TRT e observou que o pagamento de horas extras é previsto, nesse caso, pela NR 15. Por unanimidade, o frigorífico foi condenado ao pagamento de horas extras à empregada pelo tempo de intervalo suprimido. Eu encerro o giro de notícias com a sétima turma. Um empregado que tinha de tomar banho na frente de colegas vai ser indenizado. Na reclamação trabalhista, o auxiliar de produção disse que costumava ficar totalmente nu com cerca de 20 empregados enquanto aguardava a vez para tomar banho. Ainda segundo ele, tanto o sabonete quanto a esponja eram de uso coletivo. O profissional alegou também que sofria gozações dos colegas a respeito das partes íntimas. Em primeiro grau, a empresa Globo Aves São Paulo Agrovícola Limitada foi condenada ao pagamento de R$10 mil. Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, a empresa argumentou que os banhos estão de acordo com as normas de vigilância sanitária e que o empregado sabia desde a admissão que deveria usar os vestiários coletivos. Mas o regional manteve a sentença que condenou a empresa. No TST, o caso foi julgado pela sétima turma. O relator, ministro Cláudio Brandão, observou que a seção 1 de dissídios individuais, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência do TST, já decidiu que a circulação em trajes íntimos não configura lesão à intimidade, exceto se for constatada a inexistência de portas nos boxes dos chuveiros, o que expõe a nudez dos empregados.
como no caso. Por unanimidade, a turma seguiu o voto do relator e manteve a decisão que condenou a empresa ao pagamento de R$10 mil por dano moral. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos importantes no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.